Programa Mais Mel: Gestão, Tecnologia, Inovação e Produtividade. Normalmente, ao iniciar na apicultura, surgem dúvidas. Entre muitas está: o que será preciso? Recomenda-se iniciar com poucas colmeias para conhecer a atividade e ter uma boa noção da realidade. Posteriormente, com a prática da apicultura, vai aumentando aos poucos a quantidade de colmeias e diversificando a produção. Assim, no início é necessário colmeias Langstroth, padrão americano, completas, com 3 melgueiras para cada. Os quadros precisarão de arame para a fixação da cera. Será necessário comprar o arame se não vierem aramados já do fabricante de colmeias. No caso, pode-se usar arame galvanizado ou de aço inox, número 22 ou 24. 1 kg de cera alveolada para cada colmeia, cavaletes, onde as colmeias ficarão, 2 macacões completos do tipo EPI, incluindo botas brancas e máscaras de proteção, um fumegador, 4 pares de luvas, 2 pares são reservas e um formão de apicultor para abrir as colmeias. Os equipamentos necessários podem ser usados de forma coletiva, sendo garfo desoperculador, centrífuga para retirar o mel dos quadros e outros. Para melhor entendimento, apresentamos a seguir mais informações sobre materiais e equipamentos necessários para a atividade. Vestimentas. O apicultor de hoje precisa usar roupa apropriada para sua proteção e segurança, mas no passado era possível trabalhar com as abelhas sem a roupa apropriada. Depois da africanização das abelhas no Brasil, isso não é mais possível. Os componentes da vestimenta são considerados equipamentos de proteção individual, EPI. Não se deve ir ao apiário sem todos os componentes da vestimenta e o fumegador. Algumas pessoas, conhecidas como meleiros, por fazerem extração de mel em enxames encontrados na natureza, chegam a não usar roupas apropriadas, mas trabalham normalmente durante a noite com apenas um enxame pequeno, diferente de apicultores, que reúnem as colmeias em um só local, trabalham com grandes enxames e durante o dia. Macacão pode ser feito de brim, nylon, tela de poliamida e outros materiais. Nas cores claras ou branca, cobre todo o corpo e pode ter a máscara acoplada. Jaleco e calça, o mesmo que o macacão, porém dividido ao meio. Máscara, feita de tela e tecido, protege o rosto de ferroadas. Pode ser necessário o uso de um chapéu de palha de aba dupla, dependendo do modelo da máscara. Luva. A ideal para manejo é a de borracha sintética para proteger as mãos. Não use luvas grossas, pois atrapalham o tato e dificultam o manejo. Se não quiser levar ferroadas na mão, use por baixo da luva de borracha outra luva de algodão, destas que são feitas de barbante fino, para trabalhos pesados como o de transporte de colmeias ou mudanças de apiários. Pode ser necessário o uso de luvas de couro ou de material mais resistente. Bota. É essencial usar botas brancas de borracha ou de couro. Não use tênis ou botas pretas, pois as abelhas ficam mais agressivas e atacam essa região. Equipamentos, utensílios e outros necessários para o uso do apicultor. Fumegador, o principal equipamento do apicultor e o mais importante. Em nenhuma hipótese o apicultor deve ir ao apiário sem ele, e mesmo que não for abrir colmeias, ele deve ser levado e estar preparado para uma emergência. Neste caso,
ele precisa estar carregado com material combustível e aceso. Sua função é produzir fumaça, que deve ser aplicada fria e branca, pois a fumaça diminui a defensibilidade das abelhas. O enxame fica alerta por achar que tem fogo aproximando da colmeia e as abelhas comem mel para uma possível fuga, o que as impede de ferroar. Serragem maravalha ou casca de arroz, de café, material para combustão no fumegador. A melhor serragem para este fim é a de madeira clara e que não tem cheiro forte. Deve estar seca e ser levada para o apiário em um saco para reabastecimento do fumegador quando for necessário. A serragem deve ser grossa, parecida com lasquinhas de madeira. Pode-se usar ainda casca de café ou arroz, cones de sementes de eucalipto com melhor efeito do que a serragem. Jornal, caixa de ovos de papel, fósforo ou isqueiro. Para acender o fumegador, usamos 2 folhas de jornal amassadas ou caixa de papel de pôr ovos e fósforo ou isqueiro. Formão. Ferramenta em forma de L, com as extremidades afiadas, é usada para abrir as colmeias, retirar os quadros e ainda raspar a própolis. Dependendo do trabalho a ser executado, pode ser preciso outros acessórios e utensílios. Isso vai ser avaliado pelo apicultor, que poderá usar sacos plásticos, faca, bandeja, elásticos, fita gomada, corda, etc. A colmeia. A colmeia padrão usada é a Langstroth e recomenda-se comprar as colmeias de fornecedor idôneo, que já esteja acostumado a fazer, e, se possível, comprar sempre no mesmo local, a fim de evitar diferenças de medidas. Lembre-se, 1 milímetro de erro nas medidas da colmeia pode fazer um manejo impossível, e 1 milímetro em cada quadro será 1 centímetro, já que serão 10 quadros. Recomenda-se em especial adquirir colmeias feitas de madeira de reflorestamento e que sejam parafinadas, se não for produção orgânica, para ter boa duração. A colmeia é formada por fundo, onde está o alvado, parte aberta para a entrada das abelhas, o campo de pouso, o ninho, onde ficam os quadros de cria, a melgueira, que tem a metade do tamanho do ninho em altura, a tampa e os quadros, que são 10 para o ninho e 10 para cada melgueira. Acessórios para colmeias. Tela excluidora, a tela feita para impedir que a rainha suba para pôr ovos nos quadros da melgueira. Alguns produtores não usam. Apanha-abelhas, tela para colocar no alvado para impedir que as abelhas saiam, mas permite a entrada pelo escape invertido, útil para transportar a colmeia durante o dia e recolher as campeiras. Tela de transporte, tela para substituir a tampa na hora de transportar a colmeia para possibilitar a respiração das abelhas e não aumentar a temperatura interna. Redutor de alvado, sarrafo de madeira para colocar no alvado com o objetivo de diminuir a abertura. Núcleo de desenvolvimento, captura e fecundação. Pequena colmeia formada pela metade de uma normal, ou seja, com 5 quadros. É usada para capturar enxames voadores, enxames pequenos ou ainda para fecundar rainhas virgens por produtores de rainhas. Alimentadores. Existem vários tipos de alimentadores, individuais de alvado ou internos e coletivos para alimento líquido ou sólido. Os mais conhecidos e mais usados são o Boardman para alimentos líquidos e o ABS para sólidos, pastosos e líquidos. Cera alveolada. São folhas de cera feitas da própria cera das abelhas. Vêm no tamanho do quadro de ninho. Para uso na melgueira, divide-se ao meio.
Limpador de ranhuras. Serve para limpar a ranhura dos quadros, o local onde a cera alveolada encaixa. Incrustador elétrico. O incrustador é uma resistência que, ao colocar os polos no arame do quadro, fecha um circuito elétrico que o aquece e este adere à cera, fixando a mesma no arame. Caneco soldador. Caneco usado para derreter um pouco de cera para fixar a cera alveolada nas ranhuras do quadro. Atualmente está sendo substituído por uma vela que podemos produzir enrolando uma tira de 10 a 15 centímetros de cera alveolada em um barbante de algodão dobrado. Assim, se faz um pavio em volta do qual enrola-se a cera, acende-se e pinga a cera da vela no local desejado. Preparação da colmeia para uso. Se o material comprado for parafinado, não é preciso pintar. Se não for parafinado, é necessário pintar com tinta branca, amarela, bege, verde ou azul, mas somente a parte externa, não pintar a área de pouso do alvado. A melhor opção é pintar de amarelo ou bege devido à facilidade de camuflar com o ambiente e impedir a localização e o roubo. Os quadros devem ser pregados e amarrados com arame número 22 ou 24 em todos os furos, e as pontas do arame devem ser amarradas e não pregadas para facilitar a sua troca no caso de arrebentar. Será necessário colocar arame nos 10 quadros de cada colmeia e, posteriormente, colocar a cera alveolada. Nunca economize cera alveolada, pois ela proporciona um aumento de produção em até 50% para cada quilo de cera produzida. Normalmente, as abelhas gastam de 5 a 7 quilos de mel para produzir os favos. Confira mais técnicas nas outras cartilhas do programa Mais Mel.